Boa noite, galerinha do canal Turbine Suas Milhas Aéreas. Hoje eu, Márcio de Andrade e o Rondinelli Borges, a gente vai fazer uma aula diferente aqui no YouTube. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre previdência privada. A gente vai mostrar para vocês, os nossos seguidores, os nossos alunos, o pessoal aí que está aí nos nossos grupos. A gente vai fazer uma aula ensinando vocês como investir na previdência privada e como lucrar com a previdência privada, falando principalmente da nova previdência privada. E aí o Rondinelli vai falar um pouquinho, o Rondinelli que é especialista em previdência privada. Só para falar para vocês como que vai ser a dinâmica aqui da nossa aula, antes de eu apresentar o Rondinelli, a gente vai fazer, vou apresentar aqui o Rondinelli, né? Depois a gente vai fazer ali uns 25, 30 minutos de aula, essa é a ideia, sobre a previdência, sobre como investir, como lucrar. Ele vai contar uma estratégia, mais ou menos, na verdade, uns 30 minutos. Depois a gente vai abrir para dúvidas, tá bom? Antes das dúvidas, o Rondinelli também só vai falar do método dele, o método IAP de Previdência, para quem tiver interesse em se aprofundar, o método dele que vai estar aqui no link da descrição do vídeo, mas lá no finalzinho a gente fala disso, tá? Só para quem tiver interesse, beleza? Então deixa eu apresentar aqui para vocês, galera, Rondinelli Borges. Se apresenta aí, Rondinelli. Opa, boa noite, Márcio. Nossa, boa noite, maravilha, maravilha. Então, boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria, né, Márcio, de começar dando parabéns para as pessoas que estão aqui, né? Porque hoje, quarta-feira, dia de futebol, com tantas distrações, né? É YouTube, é Netflix, redes sociais, né? E vocês estão aqui preocupados com o futuro de vocês. Então, pode ter certeza que essa hora investida aqui com certeza dará frutos, dará retorno para vocês lá na frente. Ô, Rondinelli, eu acho que assim, ó, só para o pessoal entender primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. Não estava no script da nossa aula, eu vou te fazer uma pergunta para a gente... Nem tem script, né? Tem um scriptzinho, né? Mas para quem é a previdência privada hoje em dia? Só para o pessoal entender quem é o público que a gente entende que é a previdência privada. Para o pessoal aqui já entender um pouquinho mais. Márcio, na minha opinião, a previdência é para todos. Não importa se a pessoa tem um dia de vida ou se a pessoa tem 100 anos de idade. Por quê? Porque a previdência ela é tão dinâmica, a gente consegue montar tantas estratégias com ela, que a gente consegue utilizar a previdência como uma forma de investimento, ou seja, a gente investe e resgata. A gente consegue utilizar a previdência também como um complemento de renda, como uma aposentadoria, onde a gente para de contribuir e é o que a gente chamamos de, a gente converte em renda, recebe renda mensal. E a gente também, isso aqui é muito, muito importante, tá? Mas infelizmente os brasileiros não dão muita importância, a previdência privada é um excelente instrumento de planejamento sucessório. Então, às vezes você que está me ouvindo, às vezes você tem 20, 30 anos, 40 anos, às vezes a gente olha só para baixo, né? Para baixo quando eu digo para os filhos. Né? Às vezes você pensa que não vai acontecer nada com você, não precisa se preocupar com isso. Mas dá uma olhadinha para cima. Será que não tem ninguém aí, alguém de idade na sua família que você poderia ajudar? Essa pessoa da sua família a elaborar um planejamento sucessório e talvez você ser um dos beneficiários? Sem falar, né, Márcio, a gente vai comentando ao longo da live aqui, né, as inúmeras vantagens que somente a Previdência tem. Legal, Rondinelli. Então, o pessoal já está entrando aqui, ó, já estamos com 103 pessoas. O colega já até perguntou aqui no chat se a live vai ficar gravada. Vai sim, tá? Essa live vai ficar gravada aí para vocês depois assistirem. Não sei se ela vai ficar muito tempo, mas ela vai ficar pelo menos até domingo aí disponível no YouTube para o pessoal assistir. Então, Rondinelli, pessoal, a gente vai começar aqui, então, explicando aí, o Rondinelli vai falar um pouquinho. Rondinelli, você quer compartilhar aí que você vai, como é que vai ser o funcionamento dessa sua aula, o que você vai explicar, o primeiro tópico, o segundo, o terceiro? Quer que eu compartilhe aqui a tela? Pode compartilhar, acho que fica legal. Então, né, Márcio, aí eu pensei em começar falando para o pessoal alguns mitos. Inclusive, Márcio, eu não tenho acesso aqui aos comentários, né? Mas eu gostaria de pedir ao pessoal que está nos acompanhando, só para mim ter uma direção mais ou menos para onde eu caminho a live, que as pessoas colocassem a idade de cada um, tá? Somente a idade. E se você já ouviu dizer que a previdência privada tem muito imposto,
Se você já ouviu dizer que a previdência privada tem muita taxa, se você já ouviu dizer que a previdência privada não rende nada, e se você já ouviu dizer que a previdência privada não vale a pena. Porque realmente a previdência é um investimento muito sofrido, né? Ela sofreu muito, mas hoje em dia nós vamos quebrar todos esses mitos aqui. Na sequência, nós vamos falar o que é a nova previdência privada, que detona todos esses mitos aqui. Vou falar aqui, né, Márcio? A gente poderia ficar falando horas e horas das vantagens exclusivas da Previdência, mas a gente fala algumas aqui. Na sequência, eu vou passar uma estratégia que era considerada impossível por muitos e muitos por muito tempo, até a gente fazer diferente com várias pessoas, vários perfis diferentes, né? Isso aqui você vai aprender a lucrar em 1 ano, tá? 1 ano. E no fim, a gente tira as dúvidas. Mas pode ir colocando também as dúvidas, né, se estiverem relacionadas com os assuntos, a gente vai tirando aí. Ô, Rondinelli, como você pode ver, o pessoal aí compartilhando a idade, a maioria do pessoal aí dos 40 para cima, né? Pessoal pensando isso mesmo aí na aposentadoria, pensando na família. Então, legal, bem importante isso aí. E, pessoal, uma coisa muito importante... hoje, uma das minhas fontes de renda, um dos meus investimentos, do Rondinelli, do pessoal que trabalha com a gente, muitos colegas nossos ali que tem grupinhos de investimento, a gente diversifica investindo na previdência privada. Inicialmente, a nossa ideia de investir na previdência privada era o foco na restituição do imposto de renda. Só que à medida que a gente estudava a previdência privada, a gente começou a descobrir que o benefício dela, os benefícios principais, não eram só imposto de renda, tinham muito mais benefícios que o Rondinelli vai comentar aí para vocês. E eu confesso, Rondinelli, pelo que você falou ali, eu já conversei para muitas outras pessoas, que antigamente, para mim, a previdência privada era uma bosta, vou falar desse jeito, era um lixo. Por que era um lixo? Porque as pessoas falavam para mim que era um lixo. Eu não conhecia a previdência privada. Eu via muita gente investindo, por exemplo, numa previdência do Banco do Brasil, aí precisava do dinheiro, sacava o dinheiro, tomava prejuízo. Poxa, mas como que você faz um investimento e toma prejuízo? Não está errado, tem alguma coisa errada nisso aí, isso é enganação. Só que à medida que você estuda, você aprende, você verifica que às vezes o erro não foi a previdência, foi o erro do investidor, do gerente que não perguntou qual era o perfil da pessoa, o que a pessoa buscava, o que ela queria com o investimento, porque a previdência privada, vocês vão ver, ela existe um tipo de previdência para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo. Cada tipo de modalidade de previdência, ela vai ter uma vantagem e uma desvantagem se você resolver sacar o valor fora do período que você programou. Então, se você faz uma previdência para aposentadoria, para daqui a 20 anos, você não pode sacar no ano que vem. Porque ou você investiu numa previdência errada e não vai ter o lucro que você pode, o lucro possível, ou você vai ter um prejuízo ao sacar, porque ela não foi feita para sacar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela foi feita para sacar daqui a 10. Mas existe a modalidade de previdência que é para você sacar daqui a 1 ano. A gente mesmo já fez uma previdência, né, Ronde, aqui, utilizando inclusive estratégia do mercado de milhas. O Banco do Brasil fez uma previdência em que ele estava oferecendo 100 mil milhas Livelo, a galera das milhas aí, se você fizesse aquela previdência. E eu e você, acho que você também optou por isso, né, em fazer uma previdência de curto prazo, só para inteirar os meses para ganhar 100 mil milhas Livelo, e ao término desses meses sacar. Acho que a gente ficou 6 meses, 5 meses na Previdência, e a gente sacou a Previdência com lucro e ainda ficamos com 100 mil pontos Livelo. Então, isso só para exemplificar para vocês que cada Previdência ela tem um perfil e uma estratégia diferente. É isso que tem que entender. Se você investir com a estratégia errada, de fato, você pode ter prejuízo. Se você investir com a estratégia certa, você pode ter até mais lucro do que se você investir muito bem em ações. Porque você tem a restituição do imposto de renda e ainda você vai ter o lucro que as ações vão dar, porque você pode investir em fundo de ações com a previdência privada. Rondinelli, falei demais, vou deixar você conduzir a aula aí a partir de agora. Boa noite, galera. Vou deixar o Rondinelli conduzir um pouquinho e quando eu achar que eu preciso intervir ou que eu devo intervir, eu peço a palavra, Rondinelli. Boa aula aí. Não, fica bem à vontade, Márcio. Você é um grande conhecedor da Previdência, né? E tudo isso que você falou, cara, você tem total razão. Porque... deixa eu só mandar um abraço aqui para a Jaqueline, que eu vi que ela é uma aluna nossa ali, ela colocou a idade dela. E eu vi que teve uma pessoa também que falou que não sabia nada de Previdência. Então, essa é a ideia mesmo, tá?
Aqui, ó, o Silvio Santos. Ó, Silvio Santos! Ho, ho, ho! O Silvio, então ele está aqui, ó, ele já ouviu dizer que a Previdência não vale a pena, tá? Mas a ideia é exatamente isso. O Silvio, ó, desculpa aí, ô Silvio, mas esse é aquele mito, ou de uma pessoa que investiu errado na Previdência Privada, ou a pessoa deve ter provavelmente tomou um prejuízo, não sei se é o seu caso, tá, Silvio? Por ter investido errado na Previdência Privada, ou porque tem total desconhecimento de como funciona. Porque não tem como falar que a Previdência Privada ela não vale a pena, se você pode investir nos mesmos fundos, nas mesmas ações, dos mesmos fundos que qualquer outro fundo de banco, praticamente qualquer outro fundo, você ainda tem a restituição do imposto de renda e paga menos imposto na hora de sacar o lucro. Então, ele é muito melhor que qualquer outro fundo. Não tem lógica falar que não vale a pena. Ou a pessoa não tem noção nenhuma de investimento, né? Ou ela tomou algum prejuízo por ter investido errado. Silvio, sem querer te criticar, tá? Só para dar uma ilusão aí, tá? Ô, Márcio, mas eu acho, o Silvio, ele botou uma... Ô, Márcio. Só te cortando, mas eu acho que o Silvio colocou uma hashtag aí, é que eu acho que ele está comentando que no início eu pedi ele para as pessoas comentarem se elas já ouviram que se a Previdência tem muita taxa, muito imposto, se não vale a pena, se não rende nada. Eu acho que ele está fazendo esse comentário. Mas de todo modo, valeu, Silvio. Desculpa aí se foi isso. É verdade. Não, de todo modo, valeu, porque inclusive até hoje... uma outra aqui falando, ó, não vale a pena, retorno é muito baixo. Então, o mesmo exemplo, Silvio, é o mesmo exemplo que eu ouvi. Antigamente eu ouvia a mesma coisa. Hashtag Previdência não vale a pena, dá certo. Não, mas foi até com você. Ainda bem que eu falei com você, ó, que Silvio não é criticando, é só explicando. Mas, então, o que eu falei não é para você, são para as pessoas que falavam isso para você, Silvio. A outra pessoa aí comentou, né, que ela não rende nada e tal. Mas beleza, então aqui, qual que é a nossa tarefa hoje? É tentar pegar vocês desde o absoluto zero e fazer vocês subirem vários degraus em menos de uma horinha aqui, tá? E aí nós vamos quebrar esses mitos aqui, então, que tem a Previdência, que o rendimento é baixo, tudo isso. Legal, tô vendo a idade do pessoal, tenho Previdência há 15 anos e tal, mas legal. Olha só, eu quero começar falando com vocês, então, um pouquinho sobre esses mitos, bem rapidinho, para a gente passar aqui para a nova Previdência Privada, e aí nós vamos ver dos ganhos indiretos aqui, ó, que aqui praticamente ninguém leva isso aqui em consideração. Érica, aluna nossa, boa noite, bem-vinda, Érica. Então, olha só, muitas taxas, isso aqui no passado... A Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Isso aqui, no passado, até pouco tempo atrás, tá? Isso aqui era verdade. Foi verdadeiro isso aqui. Muitas taxas. Muito imposto. Isso aqui não. Isso aqui é o que o Márcio estava acabando de dizer, tá? Eu vou explicar daqui a pouco, nas vantagens exclusivas, que a Previdência Privada, dentre dos 5 investimentos sofisticados que eu considero, é onde ela tem o menor imposto dentre todos esses investimentos. Os investimentos sofisticados que eu digo são Previdência Privada, Fundo de Investimentos, Ações, Fundos Imobiliários e Tesouro Direto, tá? Mas daqui a pouco você vai entender que isso aqui é um mito. Possivelmente aquilo ali, a pessoa escolheu a Previdência sem entender o que estava escolhendo, ou às vezes foi induzida, foi mal aconselhada, ou às vezes também ela investiu para o rumo, porque para a gente fazer um investimento na Previdência, a gente tem que ter as nossas estratégias muito bem definidas. Igual o Márcio comentou, nós fizemos uma estratégia para resgatar em 6 meses. No final da live, eu vou passar uma estratégia para vocês aqui, que é considerada impossível por muitos. E a gente vai ter um lucro de mais de 20% em menos de um ano, tá? Então, assim, às vezes, se você bola uma estratégia de curto prazo, é um tipo de previdência que você tem que escolher. Se é de longo prazo, é outro tipo. Às vezes, a combinação delas, tá bom? Então, isso aqui vocês vão entender já que não existe mais. Muito imposto é mito, isso era erro na decisão da pessoa. Não rende nada. Você vai entender aqui agora, vou falar da nova Previdência Privada. Isso aqui também foi verdadeiro, até pouquíssimo tempo atrás, realmente foi verdade, tá? Ela tinha muitas vantagens de um lado, né, mas de outro lado tinha muitas taxas e não rendia nada, né? E a consequência disso é que todos chegavam nessa conclusão, que a Previdência não vale a pena. Então, isso aqui, essa parte aqui, na minha opinião, ela foi verdadeira, assim, até mais ou menos 2016, 2017, e aí o jogo começou a virar.
Principalmente, a chave virou mesmo em 2019. E eu vou te contar o motivo disso. Sabe por quê? Então, para aquela pessoa que falou, não sei nada de previdência privada. A primeira consciência que você tem que ter é que previdência privada não é um título de investimento. O que é um título de investimento? É onde, no momento da contratação, você define quanto vai render o título. Esse título ele está indexado, ele é pré-fixado, ele é pós-fixado, como é a rentabilidade dele, qual é a data de vencimento desse título, a garantia é de quem está emitindo esse título. Não, previdência privada não é isso. Previdência privada é um fundo de investimento. Então, o que é um fundo de investimento? É a união de recursos, né, de vários investidores com perfis e objetivos comuns. Então, a previdência privada é esse fundo. Só que o nosso legislador que regulamentava a previdência privada, tanto a SUSEP quanto a CVM, eles, aqui no tocante à previdência, eles colocavam muitas limitações realmente. Limitações no seguinte sentido, porque como é um fundo de investimento, aqui tem um gestor, tem um maestro, tem um profissional, e é ele que vai decidir onde alocar os seus recursos. Seja na renda variável, seja na renda fixa, seja multimercado, seja no exterior. E aí o que acontece? Devido a essas limitações, somente da previdência privada, nos fundos comuns não tinha essas limitações, os gestores ficavam muito limitados, eles eram presos. Então, esses gestores, eles não tinham interesses em criar fundos previdenciários, porque eles pensavam assim, porque eu vou criar meu fundo previdenciário, eu já tenho meu fundo comum, eu sou gestor do meu fundo comum. Porque eu vou ter um fundo previdenciário se a forma que eu invisto, as minhas técnicas, as minhas estratégias, eu estou impedido de utilizar na previdência privada. Por quê? Porque o órgão regulador não permite. E aí, a partir de 2016, 2017, principalmente 2019, isso começou a cair por terra. E aí a consequência, então só memorize, antes os gestores independentes, fora dos 5 grandes bancos, não tinham interesse na previdência privada. Se não tem interesse na previdência privada, o que acontece? A previdência ficou restrita nos grandes bancos. Se elas estão restritas nos grandes bancos, eles não precisam de brigar, né, de procurar clientes. Os clientes já estão nos bancos. E aí, se não tem concorrência de fundos previdenciários, o que acontece se não tem concorrência? Assim, igual em todos os lugares, ineficiência total. Então, os bancos aproveitavam para cobrar muitas taxas, taxa de administração elevada, taxa de administração sobre todo o patrimônio, taxa de carregamento para entrar, para sair, eram muitas taxas, tá? E aí, olha, então imagina, taxa de administração alta, taxa para entrar e para sair. E o gestor ainda tinha limitação de onde alocar os recursos. Consequentemente, a rentabilidade ia lá para baixo e não valia a pena. Só que agora, com essa flexibilização, o que nós temos de fundos previdenciários novos sendo criados basicamente a quase todas as semanas, está fervendo, está borbulhando de fundos previdenciários. Fundos bons. E aí esses novos fundos, como eles são criados fora dos grandes bancos, eles chegam sem taxa de carregamento. Não existe mais que se falar em taxa de carregamento na previdência privada, a não ser que seja um fundo antigo. Fundo novo, esqueça taxa de carregamento. Taxa de administração, agora sim, baixa. Mas vamos concordar comigo, né? Muitas pessoas pensam assim, por que eu vou pagar uma taxa de administração se eu posso investir sozinho? Isso, investe sozinho. Primeiro você tem que ter um conhecimento prévio, depois você tem que decidir onde alocar os seus recursos, ficar acompanhando o mercado, você tem que entender de macroeconomia, matemática financeira, contabilidade, né? Se você vai investir em moeda, em juros, em empresas, né? É meio complicadinho. Aqui você delega para um profissional, né? E aí a consequência disso, então, é que agora sim, a rentabilidade, no meu ponto de vista agora, vai ser excepcional. Só que esses fundos são novos. Então não adianta a gente pegar e fazer a comparação com a rentabilidade dos últimos 10 anos. Não, porque a gente vai pegar os fundos antigos. A gente tem que ver o seguinte, é da agora para frente. O problema é que se você for esperar os 10 anos para investir na previdência privada, depois de 10 anos para você olhar o histórico, você já vai ter perdido, e perdido muito, que é o que nós vamos ver aqui agora.
Mário, você gostaria de complementar, que a gente já passa aqui para algumas vantagens, se o pessoal já tem alguma pergunta, se o pessoal entendeu o que é essa nova previdência. Não, só gostaria de complementar, o pessoal, que vocês, a partir de agora, vocês prestassem bastante atenção, que o Rondinelli agora vai entrar um pouquinho mais nos detalhes da Previdência, né? Justamente, que o objetivo dessa live é abrir a mente de vocês para a nova Previdência, abrir a mente de vocês aí para essas novas rentabilidades, possibilidades de escolher fundos, por exemplo. A gente está num momento agora de subida dos juros e as ações, quem está acompanhando o mercado de ações está caindo. Então, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ainda, mas imagine só que se cria uma tendência de baixa nas ações. Você pode alterar o seu fundo de previdência privada, por exemplo, para fundos de renda fixa. Os juros vão subir, então o seu fundo continua rendendo isso sem pagar taxas nenhuma para alterar o fundo. Coisa que, se você tivesse fundo de investimento, se você tivesse ações, se fosse vender para comprar fundos, você pagaria o imposto de renda sobre o lucro lá se passassem da margem de isenção. Márcio, voltou o momento de subir as ações, os fundos começaram a reduzir os juros, você pode migrar novamente de um fundo para outro. Então, todas as possibilidades existem na Previdência, que no mercado normal existe, mas tem um custo. Já a Previdência não tem esse custo. Não sei se o Rondinelli vai complementar hoje isso aí para vocês, mas só para vocês entenderem aí um outro ponto que fala aí que dá de importância, né, de vantagem da nova Previdência. Mas isso aí, presta atenção aí que o Rondinelli vai clarear bem isso aí para vocês. Mário, se essa parte introdutória, eu gosto sempre de fazer, né? Porque realmente, como é um investimento muito sofrido por conta disso aqui, né? Só que a gente tem que abrir a mente, né, para a nova previdência privada. Então, só passar um dado para o pessoal aqui, ó, segundo a FENAPREV, né, que é a Federação Nacional da Previdência Privada, vamos tirar o ano de 2020, que foi um ano de pandemia bem atípico, né? Mas somente em 2019, 400 mil novos investidores entraram na previdência privada. Então, essas 400 mil pessoas são pessoas antenadas, né, que estão percebendo a nova previdência privada, né. E aqui, só complementando, então, é importante, né, quando a gente vai escolher uma previdência privada, a gente tem que escolher duas coisas, tá? É uma combinação de detalhes aqui, mas, basicamente, você tem que escolher o seu fundo previdenciário, pode ser fundo de renda fixa, pode ser fundo multimercado, pode ser um fundo balanceado, um fundo de ações, pode ser um fundo que investe no exterior. Nós já temos previdência privada que já coloca até, um pouquinho, mas já até coloca até em criptomoedas, beleza? E aí o segundo aspecto, então, olha só, tem que escolher o fundo previdenciário, tá? De acordo com o seu perfil, suas estratégias, seus objetivos. E o segundo aspecto é que a previdência privada, ela é um fundo de investimento, só que ela tem uma casca, né, por fora, né? E agora nós vamos começar a bater nessa casquinha para a gente quebrar essa casca aí, para a gente fazer melhores investimentos na previdência privada, tá? Como a gente estava falando de fundo, né? Eu vou falar agora para vocês, ó, das vantagens exclusivas da previdência. E a primeira vantagem é justamente pelo fato dela ser um fundo de investimento. Por quê? Porque... Ixi, ficou grande aqui. Não vou colocar isso aqui, não. Deixa eu comentar com vocês, tá? Porque se ela é um fundo de investimento, se você tiver pouco dinheiro para você investir, você consegue diversificar. Por quê? Porque lá dentro do fundo de investimento, né? Se você escolher, por exemplo, um fundo multimercado, o gestor, ele já aloca uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, uma parte em câmbio, uma parte em moeda, né? Então você diversifica com pouco valor. Segunda vantagem de ser fundo de investimento é que você deixa um gestor profissional tomar conta para você. A consequência disso é que você vai ganhar qualidade de vida. Você vai ganhar vida, que é o bem mais precioso da sua vida, que é o que você mais tem, né? Porque tempo perdido não se volta. Então, se a gente ganhar tempo, né, delegando naquilo que a gente pode delegar, na minha opinião, é como nós vamos melhor aproveitar a vida. Porque eu não sei a experiência de vocês em investimento, mas investir não é simples assim, vou investir e deixa para lá. Não, precisa de um acompanhamento, enfim, vai tempo nisso, né? E aí você delegando essa tarefa para um gestor, você pode dedicar naquilo que você é bom. Só entrando nesse detalhe que você falou,
Eu sempre gosto de frisar muito para o pessoal que a gente sabe de fato investir em algo quando a gente não precisa perguntar. Então, o pessoal de milhas vive sempre perguntando: compensa fazer isso, compensa fazer aquilo. Por isso que meu treinamento de milhas é uma formação. Quando a pessoa faz ele completo, ela não precisa perguntar se vale a pena ou se não vale a pena, porque ela já sabe se vale a pena ou não, porque ela estudou. A mesma coisa a previdência privada ou qualquer outro investimento. A gente só, de fato, sabe fazer algo, só vai investir bem quando a gente não precisa perguntar. E aí está um erro muito grande que as pessoas cometiam. Elas chegavam assim: eu tenho tanto. Gerente, onde eu ponho o dinheiro? E aí você não sabe se o gerente ele está te indicando algo certo. Às vezes, para o gerente até é certo, só que para o perfil dele ou de outro cliente. Às vezes, para o perfil do cliente que está solicitando, não é o correto. É igual a aula que eu fiz ontem de cartão de crédito. Existe uma gama de variedades de benefícios ou de estratégias para cartões de crédito que para cada perfil vai ter um cartão que vai ser melhor, para cada perfil vai ter um outro. O investimento é a mesma coisa. Às vezes você é agressivo, às vezes você não gosta de correr risco, às vezes você gosta daquela emoção, aquele povo que fica investindo em mini mercado de ações, né? Que fica ali fazendo day trading, gosta daquela emoção maluca. Às vezes o cara quer viver em paz, relaxado, e aí ele parte para um gestor profissional, é cheio de regramento os fundos de investimento de previdência, então ele não pode fazer besteira. Então tem todo um regramento aí importante quando justamente para a gente conseguir pular um pouquinho de atalhos, mas ainda assim é importante a gente saber selecionar o gestor, saber selecionar o fundo para a gente ter um investimento aí interessante. É exatamente isso, né, Márcio? Porque se a gente puder delegar essa parte dos investimentos, né, a gente ganha tempo. Ganhando tempo, a gente pode dedicar naquilo que a gente é melhor. Se a gente dedica naquilo que é melhor, possivelmente a nossa renda vai aumentar. Eu sei que aqui muitas pessoas te acompanham aí no mercado de milhas. Então, veja, se você consegue liberar um tempo, você vai ter mais tempo para você ganhar dinheiro no mercado de milhas. Você ganha mais dinheiro no mercado de milhas e delega para um gestor tomar conta, né? Porque se você for fazer os dois ao mesmo tempo, você vai ter que diminuir uma quantidade do seu tempo, né? Para você dedicar aí no seu trabalho, sei lá, você vai ter que tirar tempo de algum lugar, né? A gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, beleza. Agora eu quero falar para vocês aqui, ó, isso aqui é hiper mega importante, sobre os ganhos indiretos da Previdência, tá? Ganhos indiretos. Eu vi pessoas falando assim, ó, a Previdência privada não rende nada. Nós já quebramos um mito sobre isso aí, né? Deixa o futuro dizer sobre isso. Mas agora vamos pensar comigo. Você acha normal pagar tanto imposto de renda? Você gosta de pagar tanto imposto de renda? Nós, brasileiros, pagamos muito imposto de renda. Você já teve a curiosidade de pegar a sua folha de pagamentos e ver a quantidade de imposto de renda que é descontado do seu salário? E veja, as pessoas veem isso com naturalidade. Algumas porque elas olham apenas o valor líquido que entra na conta. E aí a gente fica pagando imposto de renda todos os meses, todos os anos, a vida toda. E aí a gente fica reclamando. Nós, brasileiros, pagamos muito imposto de renda. É verdade, não discuto isso. Só que do outro lado de cá, o governo nos dá aqui, ó, de bandeja, a chance de pagar menos imposto de renda. Estou falando do imposto de renda do seu trabalho. Isso, daquilo que você trabalhou, que você já pagou, um dinheiro que você nem viu. A empresa, né, se você for empregado, já desconta do seu salário o imposto de renda e já manda direto lá para Brasília. Então, a Previdência Privada é o único investimento que vai permitir você recuperar parte desse imposto de renda. Aqui a gente tem uma limitação. Só vale para quem envia a declaração do imposto de renda no modelo completo, tá? Mas deixa eu dar um exemplo, então. Se você tem uma renda de 100 mil reais, pessoal, aqui é exemplo ilustrativo, tá? Se você tem uma renda de 100 mil reais, o PGBL, tá? Que é para quem envia a declaração do imposto de renda no modelo completo e também participante da Previdência Pública, né? Mas todos que têm renda são participantes da Previdência Pública, né? Você pode fazer um PGBL limitado a 12% dessa renda. 12% de 100 mil reais é 12 mil reais. Então, beleza. Você tira 12 mil reais da sua renda bruta, tá? Não é a renda que cai na sua conta. E aí você faz a sua previdência privada. A gente vai ver as próximas vantagens. E aí esse dinheiro fica lá no seu fundo, rendendo para o seu eu do futuro.
Sabe a consequência disso? Você colocou 12 mil lá. É que no ano seguinte, você vai fazer a sua declaração do imposto de renda e vai informar isso. O governo vai te devolver R$ 3.300 do imposto de renda, simplesmente pelo fato de você estar investindo no seu eu futuro. E aí você pode fazer isso todos os anos. Então, nesse exemplo, a pessoa colocou R$ 12 mil em uma previdência, vai receber de volta do governo R$ 3.300. 3.300 dos 12 mil que você colocou é 27% de ganho. Todos os anos você pode ter, né? Se você tiver esse perfil de enviar a declaração completa, tá? E 27% se a sua renda for acima de R$ 56 mil. Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço nada melhor do que isso. Se alguém quiser colocar no comentário aí algo melhor que isso, tá? Eu, sinceramente, desconheço. Então, aqui é o tipo de previdência PGBL, tá? PGBL, que é onde vai fazer pagar menos imposto de renda. Paga menos imposto de renda. Estou falando do imposto de renda do trabalho, tá? É o PGBL. Mas a previdência privada, então só vale a pena para quem envia a declaração no modelo completo para pagar menos imposto de renda, para ter esse ganho, que dependendo da renda pode ser de até 27% todos os anos, tá? E veja, esse 27% é imposto de renda. Nós não estamos falando da rentabilidade da sua previdência, porque ela continua lá no seu fundo, ela continua rendendo, ela continua valorizando lá. Isso aqui é imposto de renda recuperado. Isso aqui basicamente é planejamento tributário. É o que as empresas gastam milhões contratando escritórios especializados em planejamento tributário, em direito tributário, para pagar o menos imposto de renda. Aqui está, de bandeja na sua mão. Então, na minha opinião, se você pode fazer um PGBL e não faz, com todo respeito, na minha opinião, você não pode reclamar que nós brasileiros pagamos muito imposto de renda, tá bom? E veja, aqui é o PGBL. Só que nós temos um outro tipo de previdência privada, que é o VGBL, que aqui é para quem não pode fazer o PGBL. Ou quem quer fazer o PGBL mais do que os 12% da renda, tá? Até 12% do PGBL, mais que isso você faz VGBL. Ou se você envia a declaração no modelo simplificado, vai direto no VGBL. E aqui nós precisamos desmistificar mais uma outra coisa. As pessoas, então, pensam, não, eu faço a declaração simplificada, então a previdência privada não vale a pena para mim. Não, não, não. Você só não vai ter a vantagem de recuperar o imposto de renda. Mas o restante, todas as demais vantagens da previdência, você tem sim. Então, nós não podemos transformar o que é ótimo inimigo do bom. Porque o VGBL é muito bom, só que o PGBL consegue ser melhor ainda. Então, vamos ver algumas outras vantagens que aplica tanto para o VGBL quanto para o PGBL, beleza? Aqui, lembra que as pessoas falam que a previdência privada paga muito o imposto de renda? A previdência privada é o único investimento também que você pode escolher dois tipos de imposto de renda a pagar. Aqui eu estou falando do imposto de renda do lucro da própria previdência, tá bom? Aqui nós podemos escolher, então, a tabela regressiva e a tabela progressiva. A tabela regressiva, como o próprio nome fala, regride com o passar do tempo. Então, aqui só importa o tempo, não importa valores. E quanto mais tempo, menor o imposto de renda. Depois de 10 anos, chega numa alíquota de imposto de renda de 10% se você efetuar o resgate. Na progressiva, é a mesma tabelinha do imposto de renda aí do seu salário, aquela tabelinha progressiva, que vai aumentando de acordo com a faixa de renda. Então, veja, aqui na progressiva não importa o tempo, aqui só importa o valor, só importa o ganho. E aí, qual você deve escolher? Bom, não sei, depende dos seus objetivos, depende das suas estratégias. Então, se você for investir para resgatar... Uma travada. Só um minutinho, pessoal. Voltou, Rondinelli? Acho que deu uma travada aí. Voltou, voltou. Você estava onde? Voltou. Eu falei até onde? Eu não estava fazendo um negócio aqui. Tenta voltar um pouquinho, Rondinelli, uns 2 minutinhos aí no que você falou. Ah, eu falei do 10 segundos só. Oi? Travou uns 10 segundos só. Ah, então beleza. Então, só fazendo a comparação do... Então, veja, né? O imposto de renda regressivo só importa o tempo.
Quanto mais tempo, menor o imposto de renda. O imposto de renda progressivo não importa o tempo, só importa o valor. Quanto maior o valor, maior o imposto de renda. E aí a gente tem que brincar, a gente tem que escolher. Tá? Se eu quero investir para resgatar nos 4 primeiros anos, com certeza vai de alíquota progressiva. Faixas intermediárias de tempo, a gente tem que estudar. Depende da sua renda, depende qual prazo é esse. Prazos maiores, vou sempre na regressiva? Não necessariamente. Por quê? Porque a tabela progressiva, ela tem uma faixa que é isenta, depois tem uma faixa que é 7,5. Ou seja, às vezes, né? Por isso que eu falo, é caso a caso. Às vezes você paga menos que os 10% ainda. Às vezes você fica isento do imposto de renda. Veja que loucura! Já vou te adiantar a nossa estratégia considerada impossível do final da live. Mas só começa a imaginar. Às vezes, você investe em uma previdência, agora, do tipo PGBL, e às vezes o governo vai te devolver 27% em meio do imposto de renda lá do seu salário, tá bom? Beleza. Só que às vezes, quando você for resgatar esse dinheiro lá na frente, às vezes você é isento de imposto de renda sobre o ganho da previdência. Dá para bolar essas estratégias, claro, dependendo do perfil de cada pessoa. Então, a previdência também é o único investimento onde você tem 2 opções de imposto de renda para escolher, tá? É por isso que eu digo, de todos os investimentos sofisticados, é onde tem o menor imposto de renda possível. Só que lembra lá dos mitos iniciais? As pessoas escolhiam errado e pagavam muito imposto de renda. Não. Grande mito, mitaço, tá? Uma outra vantagem aqui para você, tá? É a portabilidade. Isso aqui é aquilo que o Márcio estava dizendo. Isso aqui é uma grande vantagem, tá? Que é mais um ganho indireto, ó. É gigante, gigante, gigante isso aqui. Lembra que o Márcio estava comentando com vocês que se você tiver investido, por exemplo, em ações, agora eu quero sair, quero ir para a renda fixa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender suas ações, né? Acima de 20 mil reais, tem imposto de renda sobre o ganho de capital, né? E aí você paga imposto de renda. E aí você investe na renda fixa. Depois de um tempo, não, agora eu quero sair daqui e quero ir para outro investimento. Aí você vende e paga imposto de renda, né? As pessoas costumam investir bastante em produtos de banco, né? Ela vai lá, faz o investimento no banco e depois de 2 anos o produto vence. E aí a pessoa paga imposto de renda. E ela reinveste em outro produto de 3 anos. Vence, paga imposto de renda novamente. Veja só, previdência privada, você pode trocar de previdência quantas vezes você quiser sem pagar imposto de renda. É igual a linha telefônica do seu aparelho. Você troca a operadora sem mudar de número. Na previdência privada, você pode escolher o fundo A, às vezes é um fundo de renda fixa. E aí agora eu quero passar para um fundo multimercado. Você troca, você não paga imposto de renda, você não precisa resgatar. Se você não resgata, você não paga imposto de renda. Depois está lá, me arrependi, quero voltar. Sim, pode voltar, não precisa pagar imposto de renda. Não, agora eu descobri um outro fundo. Pode ir para lá quantas vezes você quiser. Você não vai pagar imposto de renda sobre isso. E aqui é uma vantagem tão grande que as pessoas não mensuram isso, o poder disso no longo prazo. Só reflita comigo. Taxa de juros hoje está 5,25%, né? Hoje as pessoas brigam para ter 1% a mais de ganho, 1% a mais da média do mercado, né? 1%, né? Cada vez que você troca de investimento, você vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda. Aqui na previdência privada, veja, você pode ficar nela 30 anos, trocar de fundo quantas vezes você quiser, e você nunca vai pagar imposto de renda. Isso aqui, no longo prazo, potencializa muito a sua rentabilidade. Previdência privada também não tem vencimento. Se ela não tem vencimento, você não paga imposto de renda. É uma outra vantagem gigante, tá? Previdência privada, se você quiser, você também pode utilizar ela como uma aposentadoria. Se você quiser, você pode passar para a fase de renda. Qual que é a vantagem disso, tá? A vantagem é o seguinte: você não vai resgatar a sua previdência, você só vai passar de fase. Antes, olha só, então eu estou investindo na previdência, eu estou contribuindo. Se eu estou contribuindo, né, os recursos estão acumulando. Vai chegar um momento, tá, que você decide, não, agora eu não quero mais contribuir, agora eu quero receber renda.
E aí, o que você faz? Você simplesmente, né, muda a chave. E aí, o dinheiro começa a cair na sua conta todos os meses. Qual que é a vantagem disso? É que você não paga imposto de renda na transição. Por quê? Porque se você estiver investindo em algum outro investimento com o objetivo de acumular, né? Lembra da fase de acumulação? Está apenas investindo, né? Está acumulando. Beleza. Mas vai chegar uma fase que você vai querer começar a receber renda. Você estava investindo em investimentos que não pagavam renda. E aí você precisa, então, fazer o quê? Vender para investir em outros que pagam renda. Nessa venda, você paga imposto de renda. Na Previdência, você não paga, você economiza mais no imposto de renda. Então, chega a ser engraçado as pessoas dizerem que na Previdência privada tem muito imposto de renda. Não, não tem. Outra vantagem da Previdência aqui... Ô, Márcio, se quiser interferindo aí, pode ir interferindo, tá? Apenas alguns detalhes aqui, mas vantagens exclusivas da Previdência também. Dependendo de algumas doenças que as pessoas têm, elas ficam isentas de imposto de renda da Previdência privada, tá? Somente a Previdência privada tem isso. Nenhum outro investimento, dependendo da doença que a pessoa tem, a pessoa fica isenta do imposto de renda. A Previdência privada, depois de 65 anos de idade, a pessoa, né? Se ela for aposentada, a faixa de isenção da tabela do imposto de renda fica progressiva, fica dobrada. Ou seja, você vai pagar muito menos imposto de renda ainda. Pessoal, o que vocês têm que entender? Quando eu falo menos imposto de renda, significa que o seu lucro é maior. Por quê? Você está deixando de pagar imposto, aumentando o seu lucro, tá? Ô, Márcio, tá por aí? Tô aqui abrindo uma cervejinha. Ah, tá certo, tá certo. Não tá certo. Ô, Márcio, se o pessoal for colocando pergunta aí, tá? Vou falar só mais umas 2 ou 3 vantagens aqui. Ô, Rondinelli, eu sempre costumo fazer assim, eu acho melhor. Daqui a pouquinho a gente libera para perguntas, porque como tem muitos comentários, acabam se perdendo, enfim, em muitas perguntas. Então, pessoal, segura um pouquinho para fazer perguntas. Aí daqui a pouquinho a gente libera para perguntas e a gente vai respondendo uma a uma, fica mais organizado assim. Tá. Deixa eu falar então só. Tá. Deixa eu falar então só mais umas 2 ou 3 vantagens, né, Márcio? Porque senão a gente ficaria a noite toda falando aqui, tá? Por exemplo, Previdência privada também é o único. Aqui eu peço uma atenção especial de vocês, tá? Porque isso aqui é muito importante. Só que no Brasil é meio que um tabu falar disso aqui, mas é extremamente importante, tá? A Previdência privada é o único investimento que não entra no inventário, tá? Então, se acontecer alguma fatalidade aí, esse dinheiro não vai no inventário, porque inventário, você sabe, tem data para começar e não tem data para terminar. Quando está no inventário, olha os custos que tem lá. Às vezes chega 20% do valor ali do inventário, 15% do valor do inventário a título de custo, né? Custas judiciais, custas honorários advocatícios, certidões, emolumentos, um monte de custo, né? Um monte de custa, né? Aqui na Previdência não entra no inventário. É garantido que os seus beneficiários vão receber em no máximo 30 dias, sem ter esses custos, né? Outro detalhe da Previdência é que esses beneficiários, diferentemente de todos os outros investimentos, é você que indica quem você quer esses beneficiários. É de livre escolha. Não é como nos outros investimentos, onde necessariamente são os herdeiros legais. Não, aqui você pode colocar um amigo, um familiar que não era seu herdeiro, pode ser os herdeiros legais? Pode. Você pode, inclusive, colocar percentuais diferentes para cada um dos seus beneficiários. Talvez você tenha alguma pessoa que você acha que ela vai precisar de mais recursos, você pode deixar um percentual maior para ela. E aqui, né, Márcio, que a gente tem várias estratégias com a Previdência, aqui é onde eu defendo a tese, tem uma estratégia, né, de colocar a reserva de emergência, olha que loucura, olha que contraintuitivo, tá? Colocar a reserva de emergência na Previdência privada. Sim, faz todo o sentido, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, se você quiser, tá? E veja, como ela não entra no inventário, como é você que define os beneficiários, acaba o testamento, perde a necessidade de testamento. Quando você vai alterar um testamento, olha a confusão que é. Na Previdência, você altera quando você quiser. Se você vai fazer um testamento e aí alguém fica sabendo em vida, pode dar uma grande confusão familiar. Se você não faz o planejamento, né, depois de alguma fatalidade, possivelmente vai dar muita confusão. Você pode fazer toda uma estratégia de planejamento utilizando a Previdência.
Isso aí é muito importante para quem tem família, quem tem independente, porque imagine só um inventário litigioso em que as pessoas dependem de você e até isso, até as pessoas conseguirem receber, os advogados já levaram uma nota e a pessoa já está passando fome, já está toda endividada. Então, se a pessoa que tem os dependentes já desde cedo planeja a previdência, não tem isso. Não tem isso, né, Rondinelli? Acaba assim, ó, pelo menos Acaba. até o inventário de bens móveis, imóveis, por exemplo, ser resolvido, pelo menos eles têm a previdência privada, onde vai poder sacar um dinheiro, vai poder se manter até se resolver todo o problema do inventário. E isso, né, Márcio, é extremamente importante, porque se você for o provedor da família, né, imagina que aconteça algum evento, a renda cessa, mas os boletos da família continuam chegando. Escola, condomínio, aluguel, alimentação, medicamentos, né? Então a família já fica traumatizada com a dor do luto, só que as despesas continuam chegando. Sem falar dos custos do próprio inventário. E aí o que é comum, muito, muito comum acontecer? Às vezes você ficou anos se dedicando, anos trabalhando, você abrindo mão de curtir, de viver para construir um certo patrimônio, e aí, de repente, numa situação dessa, a família, por desespero, literalmente desespero, né, começa a dilapidar o patrimônio, porque a pessoa tem que sobreviver, a pessoa tem que pagar os custos do inventário. Então, isso é muito importante, tá? Não olhe apenas para baixo. Às vezes você pensa, eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém que depende de mim. Mas às vezes você tem pais, às vezes você tem avós, às vezes você tem tios, às vezes você tem conhecidos idosos que você pode orientar essas pessoas a montar um planejamento sucessório por meio da previdência privada. Né, Márcio? É extremamente importante esse assunto, né? A gente precisa desmistificar um pouquinho mais sobre isso. E assim, gente, ó, só para exemplificar em termos de número, que eu sei que o pessoal gosta de muito número, né? Nós que somos servidores, é claro, a gente tem um salário aí bem relevante, a gente paga um imposto de renda muito alto, o nosso imposto de renda anual, e a gente tem aí, quantos por cento, Rondinelli, de imposto de renda a gente restitui do que a gente paga? Aí depende do... Você fala na Previdência? Nós, eu, você, na Previdência, só da Previdência, você se recorda? Em termos de percentuais, Percentuais. 27% daquilo que a gente investe na Previdência. Por ano, né? 27% do que a gente investe na Previdência por ano, Por a ano. gente restitui do imposto de renda. Esse ano eu recebi um pouquinho mais de 12 mil reais de restituição do imposto de renda. Então, olha só, claro, estou falando para a minha realidade. É um salário de R$ 1.000 por mês, só da restituição, sem falar do rendimento da Previdência. E lá na frente, quando eu começar a ter um salário da Previdência, todo ano eu tenho essa restituição do imposto de renda que seria perdido. Perdido, literalmente perdido. E depois que está perdido um ano, já era, não recupera mais. Então, a cada ano que você não tem uma previdência e não restitui, já era, já está perdido para sempre. E a gente faz aporte, pelo menos eu, não sei você, Rondinelli, mas eu faço aporte na previdência. Os meus aportes são com cartão de crédito. A gente utiliza as estratégias lá da comunidade, o treinamento de milhas. A gente gera o boleto de previdência, gera o crédito no aplicativo com cartão de crédito e paga os boletos. Eu já aportei esse ano quase acho que 30 mil em previdência privada só com cartão de crédito. Então, eu gero as milhas, eu bato as minhas metas no cartão, eu invisto na previdência privada, então a gente vai juntando, um investimento vai colando no outro. Então, as milhas vão me ajudando no investimento na previdência privada, que vão ajudando em outros investimentos. E aí, se a gente ganha mais com as milhas, não bate as metas do cartão, consegue isenção nos cartões de crédito, consegue melhores cartões, investe na previdência, sem precisar ter o dinheiro, vou ter o período ali para pagar a fatura do cartão de crédito para ter o dinheiro para investir na previdência. É quase um investimento. Como é que eu pego o dinheiro emprestado para investir, só pago daqui a 30, 40 dias. Além do mais, tem o rendimento e restituição do imposto de renda. Então, as coisas vão se juntando. Por isso eu costumo falar que eu tenho algumas fontes de renda, e uma delas é a Previdência, porque de fato é uma fonte de renda. R$ 1.000 por mês, mais o valor das milhas, mais lá na frente o que eu vou ter na aposentadoria. Então é sim um valor relevante, é bem importante entender um pouquinho mais de Previdência, sim.
Exatamente isso, né, Márcio? Eu vou até chamar a atenção para o pessoal aqui, ó, porque quem tiver a oportunidade de fazer o PGBL, na minha opinião, tá? Minha opinião, o que eu acho um grande erro é a pessoa deixar para fazer em dezembro. Por quê? Porque para a gente restituir o imposto de renda, a gente tem que fazer de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí muitas pessoas, brasileiro você sabe como é, né? É tudo para o último dia. Eu vou deixar para dezembro. Só que aí chega em dezembro, tem Natal, tem férias, tem viagem. Vai chegar em dezembro, possivelmente o dinheiro que você estava reservando para a sua previdência vai virar um churrasco. E aí esse churrasco vai te impedir de ter a restituição do imposto de renda no ano seguinte. E vocês não têm noção, tá? Se vocês ainda não aproveitam isso, o como é viciante você fazer a sua declaração do imposto de renda, porque você vai fazer com prazer, para você ver aquele número gigante de imposto de renda que você vai receber. Não tem sensação melhor. Eu adoro preencher a minha declaração do imposto de renda. Falar, deixa eu ver esse ano o quanto que o governo vai me devolver, só porque eu estou investindo no meu futuro, né? E outro assim, risco, Márcio, Márcio, outro risco de deixar para dezembro, tá? Desculpa, só para não mudar o assunto aqui, é o seguinte, né? Nós já vimos que a previdência privada é um fundo de investimento. E aí a gente vai ter que escolher, né? Um fundo de renda, cara, tem para todos os perfis. Você vai encontrar o seu perfil, não se preocupe, tá? O problema é que, às vezes, se você for investir tudo de uma única vez lá em dezembro, você vai pegar o preço do mercado daquele dia. Então, imagine que chega em dezembro, os investimentos, tá? Estão caros, por exemplo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas... Subiram 20% durante o ano. A pessoa perdeu todo esse 20% porque deixou de investir tudo em dezembro. Então, você corre o risco de chegar em dezembro, pagar caro, perder todo esse ganho que o Márcio falou, corre o risco de virar um churrasco, né? Ou o risco de virar um presente ali do final do ano. Você corre o risco de fazer na correria, né? Fazer errado, porque, veja, você tem que tomar várias decisões aqui no momento do investimento. Lembra? VGBL, PGBL, imposto de renda regressivo, imposto de renda progressivo. Qual que vai ser a sua estratégia? É de curto prazo, longo prazo? Você quer investir para você investir e resgatar? Ou você quer investir para planejamento sucessório? Você quer investir para aposentadoria? E vai chegar em dezembro, você não vai ter tempo de montar toda a sua estratégia. Então, é muito importante você começar antes. E o engraçado, né, Márcio? Eu não conheço, Márcio, sinceramente, eu não conheço ninguém, cara, ninguém que sabe calcular o valor do PGBL exato. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, 12% da minha renda é fácil. Pô, é 12% da minha renda. Quem não sabe fazer essa conta, né? Tá, mas qual que é o valor da sua renda? Minha renda tá lá. Tá, mas é tudo que tá lá que entra para você calcular? Será que tem coisa que tá lá que não entra? Né? Será que tem outras coisas que deveriam entrar? E sabe o que é o importante, né, Márcio? A pessoa, para fazer isso, tem que saber calcular exatamente os 12%. Se ela calcula a renda para menos, na hora que calcular os 12%, vai dar menos. A pessoa vai perder dinheiro, né? Não é que vai perder, vai deixar de ganhar, vai deixar imposto de renda para trás ali para ser recuperado. Se a pessoa calcula para mais, aí ela vai acabar tomando um prejuízo porque paga imposto de renda a mais, tá? Então, se você souber calcular isso exato, você aumenta e muito ainda o seu potencial. Márcio, só por um erro desse aqui, cara, teve uma vez que eu perdi mais de R$1.000 de restituição, porque lá no passado eu não sabia calcular exatamente esses valores, até que eu entendi toda a lógica, o que entra, o que entra, o que deve ser desconsiderado, né? Então, é muito importante isso aí. Aprender a calcular a renda tributável, né? Isso. Para fazer justamente, porque a gente tem renda, mas não quer dizer que toda renda é tributável. Isso. Pegar a renda tributável para fazer o cálculo certinho para quem quiser investir ali no máximo, né? Exatamente. Assim, gente, só para complementar, a gente começar a responder as perguntas do pessoal, estava conversando com o Rondinelli aqui nos bastidores, antes da gente começar. Coisa engraçada. Eu, como Rondinelli, a gente começou lá de baixo também. A gente vem assim eu quando eu dava aula de matemática e física, eu pegava 2 horas de transcol para lá, para cá, ganhava um salário mínimo então era bem sofrido. E aí a gente, enfim, passamos no concurso,
fomos estudando investimento, fomos buscando uma fonte de renda, uma outra fonte de renda, uma outra fonte de renda, uma outra fonte de renda. Isso é um trabalho ao longo da vida. E eu sempre aconselho para todo mundo que a grande chave da independência financeira não é você ganhar muito de uma única fonte de renda. É você ter várias fontes de rendas, de maneira que se uma der algum problema, você não vai ter problema nenhum, porque as outras fontes de renda vão te manter, vão manter a sua qualidade de vida do mesmo jeito. Então é importante não ter apenas uma, mas 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes de rendas distintas, se possível. Mas isso ninguém consegue de uma hora para outra. Isso é um trabalho ao longo da vida. Então, quanto antes a gente resolve conhecer, investir em outras fontes, para ter outras fontes de renda, mais rápido a gente adquire essas fontes de renda e adquire a independência financeira. O Rondinelli, a gente sabe, eu sempre falo com ele, cara, sempre. Eu trabalho no fisco aqui de Santa Catarina, ele também. A gente tem um salário muito bom, mas hoje praticamente independe. Se eu sair do fisco, eu não tenho problema nenhum. O Rondinelli, eu não sei se já está também nessa situação. Mas quando a gente vai buscando fonte de renda, de pouquinho em pouquinho a gente vai criando essa independência. Independência financeira é liberdade, né, Rondi? É uma liberdade que você tem de escolha, de poder escolher o que você quer fazer da vida, se você quer trabalhar, se você não quer, se você quer viajar, de onde você quer trabalhar. Então isso é muito, eu pelo menos entendo que isso é muito importante, largar, ter total liberdade de decidir o que você quer fazer. Então, busquem sempre novas fontes de renda, é extremamente importante você fazer isso para adquirir independência financeira. Ô, Rondi, eu acho que antes da gente responder as perguntas, a gente vai começar a responder todas as perguntas do pessoal, eu queria só pedir licença para vocês, porque o Rondinelli está aqui gratuitamente ajudando a gente, só para o Rondinelli falar 2 minutinhos, 3 minutinhos, Rondinelli, do método IAP dele, só para quem tem interesse, quem puder ir só prestar atenção um pouquinho, só para vocês entenderem o método de previdência do Rondinelli. Aqui na descrição do vídeo está o link aqui do método IAP. Ô, Rondinelli, comenta um pouquinho aí, só para o pessoal entender o que é esse método, e a gente já responde as perguntas. E depois vai para a estratégia lucrativa, né? Aqui, ó, nós vamos quebrar mitos aqui, Márcio, porque eu vou passar uma estratégia para o pessoal aqui, tá? É estratégia considerada impossível por muitos, até a gente fazer isso aqui, né? Nós que desenvolvemos isso aqui, né? Você vai ver como você pode ter um alto ganho em 1 ano de previdência privada, onde todos te ensinam por aí que a previdência privada é exclusivamente para o longo prazo. Galera, só para avisar, só para explicar o que o Rondinelli falou, as estratégias que o Rondinelli tem, é só ele no Brasil que sabe isso. Galera de exatas, é engenheiro, né, Rondinelli? Engenheiro elétrico? Engenharia. O Rondinelli é da engenharia elétrica e eu sou da física, formado em física, da galera de exatas. Então, a galera de exatas normalmente pensa fora da casinha. Então, fica pensando ali em algumas estratégias mirabolantes, vai testando para ver se dá certo. A gente é muito empírico. Então, se liga só um pouquinho. Vocês vão ver aí um pouquinho das estratégias do Rondinelli. Então, é coisa que só ele sabe fazer, porque é coisa que ele pensou e ele desenvolveu. Tá. Ô Márcio, inclusive, deixa eu compartilhar a tela aqui. Inclusive, Márcio, né? Questão de exatas e eu não sei vocês aí, mas eu não acho normal pagar tanto imposto de renda. Ô, Márcio, só me confirma se está compartilhando a tela. Tá sim, tá sim. Tá compartilhando a tela do método? Tá compartilhando, tá sim. Ah, tá, então beleza. Então, Márcio, só para concluir o raciocínio, então assim, ó, então a gente tem uma formação em exatas, mas a gente trabalha como auditor fiscal, né? Então também tem 2 especializações em direito tributário. Então, cara, o que eu fico pensando? Cara, eu não suporto pagar tanto imposto de renda, né? Claro, né, Márcio? Nós somos auditores fiscais. Nós jamais vamos ensinar algo ilícito. Tudo dentro da legalidade. Só que nós vamos utilizar a legislação a nosso favor. Então, nós vamos aproveitar as vantagens que a legislação nos oferece para a gente pagar, né, menos imposto de renda. E aí vem nisso que você falava, né, Márcio, das várias fontes de renda, com aquilo que o autor do Pai Rico, Pai Pobre nos ensina, né? Só que lá, ele escreveu o livro nos Estados Unidos, o que ele orienta lá? Você deve abrir empresas para você pagar menos imposto de renda. Aqui nós nem precisamos disso. O nosso planejamento para pagar menos imposto de renda está aqui, na Previdência Privada. Então é igual o Márcio fala, né? A gente sempre está em busca de desenvolver as estratégias, né,
para a gente maximizar a nossa rentabilidade. Pessoal, então bem rapidinho para vocês, só para quem tem interesse, antes de passar para a estratégia aqui, o método IAP, o que ele é basicamente? É onde você vai aprender tudo de previdência privada. Lembra que eu falei para você que você pode começar na previdência privada como investimento? E aí a nossa primeira perninha do método IAP, investimento. Então nós temos os módulos, né, de investimento. Módulo de investimento, você vai aprender a escolher o seu fundo previdenciário também. Então, você vai aprender todos os detalhes da previdência, como escolher o seu fundo previdenciário, como analisar o seu fundo previdenciário. Depois, nós vamos passar para a segunda perninha do método IAP, que é o de aposentadoria. Então, tem um módulo de aposentadoria também, para você ver os tipos de renda, muita coisa importante. Depois nós temos os módulos de planejamento sucessório, né? É IAP, investimento, aposentadoria e planejamento sucessório. Então formamos o método, né? IAP. Então aqui você vai aprender tudo isso, a se beneficiar ao máximo da previdência privada, né? Para você ter um investimento de hoje até o final da sua vida. E mais, né, Márcio? Ele é um curso todo online, ele é online, as aulas são gravadas, isso é bom porque você assiste a hora que você quiser. Se você tem uma agenda corrida, né, você assiste quando você puder. Se fosse um curso presencial, né, ao vivo, o que acontece? Você tinha que se virar para estar disponível ali. Aqui não, aqui você assiste quando você quiser, quantas vezes você quiser. A gente tem aplicativo para quê? Eu estou numa rede Wi-Fi. Então você pode baixar as aulas, né, pelo celular, para você assistir depois, sem gastar sua internet. Nós temos, né, Márcio, os grupos de suporte. Então, você tem suporte também, tanto aqui nos nossos, no nosso ambiente do treinamento, tá? Quanto tem suporte também nos nossos grupos do Telegram. São 2 grupos lá no Telegram. Um grupo, inclusive, é específico dessa estratégia que eu vou passar para vocês aqui, porque o pessoal duvida tanto dessa estratégia. Vamos criar um grupo ali para tirar a dúvida do pessoal. Não, Márcio, é muita coisa, cara, é muita coisa. Aí depois, quem quiser dar uma olhada aí, na minha opinião, vale a pena, né? Mas eu sou suspeito para dizer. Legal. Rondinelli, então, pessoal, só para terminar aqui, o método IAP do Rondinelli. Deixa eu só compartilhar a minha tela. O método IAP do Rondinelli está na descrição do vídeo aqui, ó, da nossa live, tá? E para os 50 primeiros que entrarem, né, Rondinelli, você vai dar uma mentoria. Só para depois o pessoal, para o Rondinelli aí, é um treinamento dele, né? Você vai clicar aqui, vai abrir a página do treinamento. E o Rondinelli vai fazer o seguinte: os 50 primeiros que entrarem, ele vai dar uma mentoria de títulos públicos. Ele é especialista em títulos públicos também. Então, os 50 primeiros que clicarem e adquirirem, tem um cupom de 50% de desconto. Ele vai dar uma mentoria de títulos públicos. E ainda assim, somando a isso, os que entrarem até domingo, né, Rondinelli, você vai dar uma mentoria de tira dúvidas de previdência privada, é isso, né? Isso, até domingo também. Então pessoal, uma vez, os 50 primeiros vai ganhar uma mentoria gratuita de títulos públicos, como investir em títulos públicos. E quem entrar até domingo ainda assim vai ganhar também uma mentoria de previdência privada, tira dúvidas ao vivo. Então, vocês vão fazer parte das aulas e vai ter essa aula ao vivo para vocês tirarem dúvida. Beleza? Então tá respondido aí tudo. Agora vamos começar a responder as perguntas do povo. Beleza. Deixa eu só complementar, Márcio, que tem um módulo bônus lá muito especial, cara, que muita gente está procurando dúvidas sobre previdência fechada, especialmente a Funpresp, tá? Então, ele tá de bônus lá para quem entrar. Eu não sei até quando ele vai ficar bônus, né? Depois a gente pensa se continua lá, tá? Responder dúvidas, então, antes da estratégia, Márcio? A colega perguntou, vamos começar por aqui, ó. A gente liberou mais ou menos 9h45 as dúvidas, vamos começar a responder daqui. Então, quem tem dúvida agora, pessoal, manda de novo. Quem mandou antes de 21h45, manda de novo as dúvidas, que a gente vai começar a responder a partir daqui. Pode mandar aí, Rondinelli. Beleza. Patrícia, né? A Patrícia está perguntando o que é um gestor. Patrícia, imagina um time de futebol, se você tiver mais habilidade com vôlei, não sei, imagina um esporte aí, né? Um futebol, por exemplo, né? Do lado de fora do campo tem o técnico, né? Então, o que o técnico faz? Ele monta o time dele, a estrutura do time dele para vencer o jogo. Se tem um jogador ali que não está indo muito bem, ele substitui aquele jogador por um outro jogador. Então, o gestor na previdência, no fundo de investimento, ele é o técnico. Por quê? Porque é o técnico que escala cada jogador. O gestor é o gestor que vai decidir
onde colocar o seu dinheiro. Ele que vai decidir. Você simplesmente, Patrícia, você colocou o seu dinheiro no fundo de previdência. Mas ali ele caiu numa conta bancária. Então o gestor, ele pega o dinheiro que está ali, e aí é ele, né? Ele é um profissional que vive disso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Eles têm muito mais informações que a gente, né? Não vamos iludir que eles têm muito mais informações, né? Tem gente que pensa que a gente tem as mesmas informações que eles, né? Então é ele que decide onde colocar os seus recursos. Ah, esse investimento aqui, não, eu acho que daqui para frente ele não vai dar bom. Ele vai lá e substitui. Então ele é o técnico da sua previdência, ele é o maestro da previdência, vamos dizer assim. Dá um exemplo de previdência privada como reserva de emergência. Eu não entendi a pergunta, se ele quer saber de um fundo, qual que é a estratégia, alguma coisa assim. Se for para explicar a lógica da estratégia, tá? Ia demorar muito tempo, mas porque lá no nosso método, a aula da reserva de emergência acho que dura em torno de meia hora. Mas basicamente é o seguinte, só para bem simplório, tá? Bem simplório mesmo. Você viu que a previdência privada, né? Você resgata quando você quiser, respeitado o prazo de carência, né? Que você vai poder fazer resgates a cada 60 dias. Beleza, então você resgata quando você quiser. Só que na Previdência não entra no inventário. Na Previdência você escolhe os beneficiários. Então, na minha opinião, o que é interessante, tá? Coloca a sua reserva de emergência, se você não quiser colocar toda ela, uma parte na Previdência privada. Por quê? Porque se acontecer uma fatalidade, esse dinheiro vai diretamente para os beneficiários que você indicou, né? E aí, às vezes, esse dinheiro dá para a família se restabelecer aí até a pessoa se reenquadrar aí, né? Mas assim, a gente precisaria de bem mais tempo para a gente explicar com todos os detalhes essa estratégia. Boa noite, tenho PGBL há anos, estou precisando sacar. A taxa de retenção está variando de 10% a 35%. Isso aí é o imposto de renda, né? De 40 mil, vou perder uns 10 mil nessa retenção. Há alguma estratégia? Não, isso aí é o imposto de renda. Então, isso aí é justamente investiu errado, na previdência errada, por perfil errado. Porque no PGBL, provavelmente ela investiu num PGBL regressivo. E o PGBL regressivo, ele é para sacar daqui a 10 anos a cada aporte. Eu aportei hoje, esse aporte eu saco daqui a 10 anos. É assim que funciona. Então, se ela quisesse sacar antecipadamente, ela não poderia ter pegado uma tributação regressiva, né? Tinha que ter pegado uma tributação progressiva, justamente por causa do imposto de renda. Ela está falando, é o Charles, né? Ele está dizendo que ele tem há 15 anos. Então, o que eu imagino? O que eu imagino que ele está fazendo? Faz 15 anos que ele vem contribuindo todos os anos, né? Então, assim, o seu primeiro aporte, todos os aportes que já se passaram 10 anos, está na menor alíquota de 10%. 10%. Agora, o que você fez o ano passado é 35% de imposto de renda. 35%. Aí, o que acontece, né? É aquilo que o Márcio está falando. Você tinha que ter a sua estratégia, o seu horizonte antes de investir. Porque, às vezes, você pode investir na mesma previdência, só que com o imposto de renda progressivo. Você pode ter a mesma previdência no regressivo e no progressivo. Você tem que saber definir as suas estratégias, os seus objetivos antes do investimento. Então, isso aí é muito mais uma estratégia mal definida ou então um caso fortuito que aconteceu, né? Aí ele está precisando sacar uma coisa que era para longo prazo antecipadamente. Aí que entra a reserva de emergência, para não precisar isso acontecer, né? A reserva de emergência é importante justamente para não te atrapalhar em outros investimentos, as estratégias em outros investimentos. Deixa eu só comentar, né, Márcio? Nós falamos da portabilidade, de passar de um investimento para outro, né? Eu não comentei, né? O que nós fizemos o ano passado, né, Márcio? Onde a Bolsa caiu ali de 120 mil pontos para um pouco mais de 60 mil pontos. Nós tínhamos a nossa reserva, a nossa previdência privada. Então, uma parte estava em renda fixa. Cara, quando a Bolsa despencou, nós fizemos portabilidade para renda variável. Por quê? Porque é como se a gente estivesse comprando barato. E aí a gente fez a portabilidade sem pagar um centavo de imposto de renda. Então, imagina, aí a gente pegou todo... A gente tinha um fundo, sim, os fundos, né, eram meio misturados, né, tinha fundo de renda fixa, renda de ações. A gente trocou os fundos de renda fixa para os fundos de ações, porque já sabia que ia disparar as ações. Então, a gente teve um rendimento muito mais alto, isso sem custo nenhum. Cabelo azul? Não tô, não. Eu acho que é a luz. É o meu LED que está de azul hoje.
Ô, André, qualquer local, qualquer previdência privada, você pode pedir para pagar por meio de boleto. Qualquer local. E aí você utiliza as estratégias aí para fazer o... Alguns bancos, normalmente, eles fazem débito automático, mas se você ligar no banco, lá na central, geralmente eles liberam um boleto para você pagar. A não ser que tenha alguma promoção específica, eles falam, não, nessa promoção específica é só através do débito automático. Mas, geralmente, você consegue fazer via boleto, sim. Investindo em PGBL, todo o saldo será tributado no momento do resgate. Qual o impacto desse imposto na rentabilidade? Vou restituir mais agora, mas depois... Ô, Bruno, excelente, espetacular pergunta, espetacular. Eu até esqueci de comentar isso durante a explicação ali, ó. É que muitas pessoas têm essa visão. Deixa eu explicar isso aqui direito, tá? Então, imagina, eu dei aquele exemplo da pessoa que tem uma renda de 100 mil reais, né? E aí, o que acontece, então? A pessoa faz uma previdência de 12 mil e o governo desses 12 mil vai restituir R$3.300 de imposto de renda. 27,5%. Beleza. Isso do salário. Só que o PGBL, lá na frente, lá no resgate, o imposto de renda é sobre tudo. No VGBL, o imposto de renda é sobre a valorização, sobre o ganho. No PGBL, é sobre tudo. E aí a pessoa pensa assim, veja, eu vou recuperar 27,5 agora, vou, mas eu vou pagar lá na frente, então não vale a pena. Veja, vamos pensar, tá? Nós já vimos que, dependendo da combinação, não vou entrar em detalhes agora, mas simplificando, vamos imaginar que você vai resgatar depois de 10 anos. Depois de 10 anos, o imposto de renda é quanto se você escolher pela regressiva, tá? Não vou entrar em outros detalhes aqui para ficar mais simples. 10%. Então, pensa comigo, você restitui 27,5 hoje para pagar 10 depois de 10 anos. Aí você pode estar pensando, então meu ganho não foi de 27,5, meu ganho foi de 17,5, porque 27 menos 10 é 17. Não, seu ganho é muito maior que isso. Você sabe por quê? Porque você está restituindo 27,5% hoje. Então, imagine que você pega esses R$3.300 hoje e reinvista ele. Não importa onde você vai reinvestir. E aí, depois de 10 anos, quanto vai estar valendo esses R$3.300? Quanto vai estar valendo, né? E aí você vai resgatar depois de 10 anos. Mas veja, os 10% sempre serão 10%. Se o seu PGBL foi de 12 mil, 10% de 12 mil é 1.200. Você restituiu hoje 3.300 para pagar 1.200 depois de 10 anos. Só que esses 3.300 depois de 10 anos, não é mais 3.300, é 8, 9, 10, 15, não sei quanto vai estar isso. Então o ganho é muito maior. Mas excelente pergunta que deu para a gente dar uma esclarecida nisso aí. Fazendo PGBL para mim e para o meu filho, eu consigo pegar apenas 27 no imposto de renda de um plano? Ô Érico, aqui é o seguinte, quando você envia a declaração do imposto de renda, tem o titular e tem os dependentes, se tiver dependente, tá? Então, ali, você pega toda a renda bruta tributável, tá? Sugiro que você dê uma estudada como calcula essa renda bruta tributável e faz 12%. Não importa no nome de quem vai estar. O importante é que globalizado seja 12%. Não é 12% para você e 12% para o seu filho. Não, 12% globalizado, beleza? E aí sim, né? Se a sua renda é de 27,5%, você restitui os 27,5%. Salve, salve, Edson. Grande abraço. Boa noite. Por quanto tempo vai ter a assessoria da comunidade? Lá na comunidade, no Telegram, eu não tenho intenção de restringir ninguém, tá? O treinamento, o acesso é 1 ano, tá? Mas na comunidade eu não tenho acesso de restringir depois de 1 ano, não. No PGBL eu estou antecipada. Acho que acabamos de explicar isso aí, né, Márcio? Da Valéria. Sou militar da reserva, já tenho minha esposa como dependente, tenho mais de 12 mil retido na fonte no ano e não consigo receber este valor. Existe alguma estratégia? Sim, tem muitas estratégias. Não dá para a gente detalhar aqui agora, né? Mas tem muitas. Essa, por exemplo, aí do PGBL é uma delas, né? O imposto de renda do PGBL abate o imposto agora, mas no futuro, quando vai sacar... Acabamos de desmistificar isso aí, né, Márcio? O imposto não abate sobre o saldo todo e não... Exatamente, acabamos de explicar isso aí. Que o ganho é muito maior do que os
o pessoal pensa, né? Roy, você pode ter quantas previdências você quiser. Quantas você quiser, tá? As possibilidades são infinitas. Inclusive, uma mesma... Olha só que interessante. Às vezes tem um fundo de investimento, um fundo de previdência que você gosta. Só nesse fundo você pode ter 4 previdências. Você pode ter PGBL regressivo, você pode ter PGBL progressivo, VGBL progressivo, VGBL regressivo. Então, um único fundo de previdência você pode montar 4 estratégias. Mas você pode, nós temos quase 2.000 fundos de previdência disponível no mercado aí. A restituição do PGBL é independente da restituição? Excelente pergunta, Paulo, exatamente. É independente, soma, tá? Ela não te prejudica em nada. Então você tem a sua renda, aí você já tem os seus gastos com saúde. Beleza, você já vai restituir o imposto de renda. Aí você vai fazer o PGBL, vai somar a sua restituição aumenta, tá? Não prejudica em nada os outros gastos que você já tem. Para quem não declara imposto de renda, vale a pena a médio prazo na previdência privada? Rafael, nesse caso aqui tem que ser o VGBL, tá? O que acontece? Todos aqueles benefícios que nós falamos, você aproveita, tá? A única questão que você não vai aproveitar é a restituição do imposto de renda, que é exclusivo do modelo completo. Mas pela reforma da Previdência agora, desculpe, tá para ser votada agora, né? A reforma tributária, a proposta lá é o seguinte: quem tem uma renda no ano acima de 40 mil reais, tá? 40 mil, tá? Obrigatoriamente vai ter que enviar a declaração do imposto de renda no modelo completo. Então a previdência privada, do tipo PGBL, para restituir imposto de renda, vai pegar muito mais gente, tá? Mas tem que ver se vai ser aprovada nesses termos. Tem o Prev Futuro, não sei se é uma previdência fechada isso aí. Existe alguma forma de resgatar a contribuição feita pelo BB na hipótese de desligamento da empresa? Ô Paulo, excelente pergunta, tá? Só para o pessoal entender isso aqui. Nós temos 2 tipos de previdência. Temos a aberta, VGBL, PGBL, e temos a previdência privada fechada, ou das empresas ou dos órgãos públicos. A da previdência fechada, o que é que o Paulo está se beneficiando dela? É que ele coloca o dinheiro lá para ele, mas o Banco do Brasil também coloca dinheiro para ele. Então está aumentando o saldo dele. E aí o que é que acontece? Só que quando é previdência fechada, quando a pessoa desliga da empresa ou do órgão público, tá? Ele não pode resgatar esses valores. Mas nós temos uma estratégia, sim, que você... Desculpa. Você consegue resgatar esses valores, só que no regulamento do fundo das previdências fechadas, via de regra, vai ter punição que você vai perder ou todo ou uma parte da contribuição da previdência fechada ali, que a empresa colocou. Mas lá no método IAP, nós temos uma estratégia que você pode resgatar... Vai depender de um detalhezinho ali, tá? Mas até 100% da contribuição patronal. Seria interessante fazer uma previdência PGBL até os 12... Até os 12... justamente isso aí, Juliano. O PGBL, você faz até 12% da sua renda bruta tributável, tá? Acima disso, você faz VGBL. Então, aquele exemplo, a pessoa tem uma renda de 100 mil. Até 12 mil PGBL. Ah, mas eu quero colocar 20 mil na Previdência. Os outros 8 mil VGBL. Boa noite, tenho 40 anos, sou autônomo, sem renda comprovada e sem declaração. Qual a melhor... ô, Davidson, não é assim não, tá? A gente tem que... Eu não te conheço, cara. Cara, isso aqui é igual comida. Se você perguntar para mim qual é a melhor comida que você acha, eu vou dizer churrasco. Mas se a pessoa que estiver do meu lado for vegana, cara, ela vai olhar de atravessado para mim, tá? Então, o que acontece? Previdência, não existe a melhor, tá? Existe a melhor para mim, existe o melhor alimento para mim. Previdência da mesma forma. Existe a melhor previdência para você, de acordo com o seu perfil, tá? Eu não sei qual que é o seu perfil. Imagina, se eu falo uma previdência, daqui 30 dias você olha lá, tá com uma rentabilidade negativa. Aí você já vai assustar, entendeu? Então tem que avaliar os perfis, os objetivos, eu não sei quanto tempo você pretende aposentar, enfim, isso aí é um papo mais demorado.
Existe alguma estratégia de previdência privada no momento que se alia ao ganho de milhas? Por exemplo, assim, ó, tem as promoções, né? São raras, mas tem, para você fazer uma previdência e o banco te dá como bonificação milhas aéreas para você fazer aquela previdência. Que foi onde nós ganhamos muitas milhas, né? Ficamos com a previdência por 6 meses. Bolamos uma estratégia e resgatamos de 6 meses. E tem a outra estratégia também, que é fazer os aportes na previdência privada por meio de boleto. E aí a gente utiliza os aplicativos para pagar no cartão de crédito. Mas é isso, o Márcio é o mestre. O mais importante é você entender que pode existir essas promoções, para quando surgir, você aproveitar o máximo possível dessa promoção e estar em contato com pessoas para discutir, né, Rondinelli? Exatamente. A melhor estratégia possível para cada perfil naquela promoção. Exatamente. E o bom da comunidade, né, Márcio? Porque se um descobre, coloca lá, né? O bom de qualquer comunidade é isso, gente. Comunidade é que as pessoas descobrem, jogam informação lá. Comunidade, as pessoas discutem as estratégias. É como se fosse um grupo de alunos numa escola. Tá todo mundo ali junto estudando. Eu aprendo, o Rondinelli aprende, todo mundo aprende junto. Qual a diferença da previdência PGBL e VGBL? Ô, Ricardo, só tem uma diferença. Não sei se você assistiu toda a live, assim, ó, mas todos os benefícios do PGBL se aplicam ao VGBL. É igual. A única diferença é que o PGBL faz você recuperar imposto de renda que você pagou. Então, eu não sei quanto de imposto de renda que você paga ao longo do ano e não sei se você envia a declaração do imposto de renda no modelo completo, tá? Então, a única diferença é essa. O PGBL te permite restituir o imposto de renda. Eu vou falar aqui da estratégia, que é a estratégia considerada impossível, você vai entender bem essa vantagem a mais do PGBL em relação ao VGBL. Mas vou repetir, tá? Não é porque o PGBL tem essa vantagem a mais que o VGBL é ruim. Não, são dois investimentos excepcionais. Tenho 20 anos de PGBL regressiva. Me aposento daqui a 10. Já é hora de parar de aportar nela e começar o PGBL progressiva. Ô Bruno, vai depender do tipo de renda que você vai escolher, tá? Porque eu estou imaginando que você vai converter em renda pela sua pergunta. Quando você vai converter em renda, regra geral, tem 6 tipos de renda para você escolher. Claro que lá no seu regulamento do fundo vai falar quais são as que você tem. Às vezes não tem as 6, às vezes tem 3, às vezes tem 4, tá? Então, o que acontece? Dependendo do tipo de renda que você vai escolher, é um tipo de imposto de renda. Às vezes vai entrar naquilo, né? Se você já tem a regressiva. Tem tipo de renda que começa a contar o seu primeiro mês de recebimento como se fosse aquela primeira contribuição, né? Aí você vai pagando menos imposto de renda. Tem outros tipos de renda que eles fazem uma média ponderada, tá bom? Mas uma outra estratégia que eu vou te dar, que você pode fazer, que também está lá no método IAP, se você quiser continuar, você para de contribuir nessa aí, e se você gosta desse fundo, dessa previdência, começa uma nova nessa previdência. Por que acontece, né? Daqui a 10 anos você se aposenta. Aí você vai ter a certeza que na primeira você vai pagar tudo 10%, e aí você começa na nova. Essa nova que você começa agora, você só vai pedir para passar para receber renda quando acabar a sua primeira. Dá para a gente brincar aí com algumas estratégias. Boa noite. Havendo óbito, o beneficiário indicado será avisado pela instituição para assumir seus direitos? Não. Primeiro é o seguinte, né? Imagina que aconteceu óbito. A seguradora, ela não tem como saber que a pessoa chegou a óbito. Então, assim, são os beneficiários ou os familiares que têm que entrar em contato com a seguradora para dizer que aconteceu esse óbito, tá bom? Normalmente isso aí acontece porque as pessoas, eu quero saber onde a pessoa tinha dinheiro, né? E aí a pessoa vai saber que tinha a previdência privada ali. Eu entendi a sua pergunta, que eu imagino que você queria fazer meio... Eu entendi a pergunta. Enfim, não, tem que entrar em contato com a seguradora, tá? Onde conseguimos uma boa previdência com taxa baixa de carregamento? Ô Silvio, o que é uma boa previdência? Porque assim, isso é relativo, tá? É muito relativo, o que é uma boa previdência. Mas assim, normalmente eu gosto de investir
em previdências fora dos grandes bancos. Eu gosto de investir em previdências pelas corretoras. Aí temos inúmeras, tá? Oraman, XP, BTG Pactual, várias, tá? A Vitrio, tem várias. Mas o que eu repito, tá? O que você tem que ter em mente, bem definido, tá? É o seu perfil e as suas estratégias. Às vezes, o que é bom para mim, não é bom para você, tá? E outra coisa, Silvio, que você tem que prestar atenção é que taxa de carregamento praticamente não existe mais. A taxa de carregamento, isso não existe. O que tem que prestar atenção é na taxa de administração do fundo. Aí sim pode ser que tenha uma pequena diferença. Deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Taxa de carregamento, às vezes o que pode acontecer é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma previdência antiga, lembra no início da live que eu falei lá das previdências antigas? Às vezes tem taxa de carregamento lá ainda. Muitos fundos cortaram, inclusive, as taxas de carregamentos antigas. Mas, às vezes, a sua antiga não cortou, sabe por quê? Porque você... Eu não vou detalhar, mas, às vezes, você tem uma excelente tábua atuarial que, se você converter em renda, você vai ter um ganho gigante. E aí, às vezes... Vocês pensam que o banco é bobo? Às vezes, ele quer te forçar a fugir daquela previdência, fazendo portabilidade, alguma coisa. Por quê? Porque lá na renda, onde você ia ganhar com essa previdência antiga. E às vezes ele não cortou a taxa de carregamento para você sair de propósito, tá? Então, muito cuidado, tá? Dá uma avaliada, dá uma estudada aí se vale a pena você fazer portabilidade para a Previdência. Previdência, e o seguinte, Previdência, pessoal, e o seguinte, tá? Isso que eu acabei de falar vale para todos vocês aí que têm previdência antiga, tá bom? Eu não vou detalhar aqui, porque senão a gente tinha muito tempo, mas as previdências antigas tinham tábuas atuariais muito melhores do que as de hoje. Então, cuidado com a portabilidade, tá bom? Fantástico, Ronde. E no seu curso inclui essa orientação de trocar o fundo quando aparece um outro melhor. O André, o que a gente faz lá é o seguinte, lá nós temos um módulo inteiro, tá? De como que você analisa um fundo de previdência. A gente leva em consideração vários aspectos, perfis, objetivos, questão também de gerenciamento de portfólio, renda fixa com renda variável, tá? Ô, Márcio, nem comentei, cara. Tem de bônus a minha lista de previdência lá, as minhas favoritas, tá? Agora, essa questão de onde trocar por uma melhor é o que eu acabei de dizer ali para o colega anterior, tá? Às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Então, isso aí é cada pessoa que tem que tomar a sua própria decisão, tá bom? Até porque, né, é o seu dedo que vai apertar lá, ó, eu quero fazer portabilidade e tal. Ô, Rondo, repete aí o que tem de bônus mais pro pessoal aí. Ô, Mário, eu tenho uma lista das minhas previdências favoritas. Previdência de renda fixa, previdência multimercado, previdência de renda variável e previdência de outras previdências, né, como se fosse um fundo de fundos. Então, eu tenho as que, na minha opinião, né, são as melhores, na minha opinião. Não necessariamente é a melhor para vocês, tá? São as melhores. E aí está de bônus lá também essa relação, tá? Está faltando aproximadamente 3 meses para o final do ano. Não está um pouco tarde para inicializar este ano ainda? Não, José Carlos, você tem até o final de dezembro, tá? Você tem até o final de dezembro. Na Previdência, você pode aportar quando você quiser. Se você quiser aportar tudo hoje, se quiser aportar tudo em dezembro, eu quero aportar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, fica à vontade, tá? Mas não deixa passar dezembro, porque é aquilo que o Márcio falou. Cara, você vai perder o imposto de renda desse ano. E aí, leite derramado é leite derramado. Obviamente que é melhor você ir aportando desde o início do ano. Aliás, nem sempre dá para ter certeza que é melhor, porque se você escolhe um fundo de ações e cai, pode ser melhor ter aportado no final do ano, mas a gente nunca sabe isso. O ideal é sempre fazer essa média, ir aportando de pouquinho em pouquinho. Agora, pior ainda é deixar para o ano que vem, porque você perde a restituição do imposto de renda, né? Exatamente, é. 2 feras dando aula. Valeu, Cristiano. Cristiano é nosso membro lá do Método IAP também. Adriana, posso fazer um PGBL progressivo esse mês e resgatar no ano que vem? E em qual mês vou poder resgatar? Adriana, você pode fazer este mês, e aí o ano que vem você pode resgatar quando você quiser. Previdência, a gente tem que pensar como se fosse um outro investimento qualquer, né? Com aquela casca, com aquelas regras específicas.
mas você investe hoje, vai ter um prazo de carência, tá? Para você poder resgatar. Regra geral, esse prazo de carência é 60 dias. Então, regra geral, você pode investir hoje e depois de 60 dias você pode resgatar. Vou te passar uma estratégia, Adriana, daqui a pouco, tá? Mais ou menos nessa linha aí, com essa pergunta sua. Boa noite. Você poderia indicar uma instituição financeira onde podemos contratar a Previdência? Qualquer instituição financeira. Qualquer. Pode ser nas corretoras, pode ser diretamente com as seguradoras, tá? Pode ser nos bancos. A gente tem várias corretoras espalhadas pelo Brasil. Pode ser qualquer uma. Todo ano eu restituo em 3.500. Se eu fizer uma previdência, se você enviar a declaração do imposto de renda no modelo completo, com certeza sim, você vai restituir mais imposto de renda. Mas tem que ser no modelo completo, senão você não se beneficia. Quando o curso do Márcio... Nunca, Cristiano, vou responder para o Márcio. Cara, o meu curso eu não dou nem... É que assim, são coisas diferentes, né? Gente, eu não para com isso, não dá. Eu respondo para você, Márcio. O Cristiano é nosso membro lá do Método EAP. Cara, o Cristiano, você sabe do potencial do Márcio, cara, beleza. Ô, Cristiano, dá uma comentada aí para o pessoal também, se vale a pena o Método EAP. Guilherme Bento, recomendo o curso, muito top. Guilherme também é nosso membro lá, maravilha, Guilherme. Em que ano se considera a Previdência Antiga aproximadamente? Na minha visão, antes de 2016, porque até 2016 é aquilo que nós falamos no início da live ali e tal, porque tinha muita restrição, né? De 2016 para frente começou a melhorar. Tenho conta na Rico e no Itaú Corretora. Existe planos de previdência nelas também, ou tem melhor que essas duas? Existe previdências nelas também, tá bom? Na Rico tem muitas opções também. No Itaú não conheço, não tem conta lá. Recomendo o curso, muito top, beleza? Boa noite. Para quem está aposentado, o PGBL ainda é vantajoso no imposto de renda? Primeira pergunta, nem vou lembrar outra, tá? Se você está aposentado, e aí depende o valor da sua aposentadoria. Se você paga imposto de renda e se você envia no modelo completo a sua declaração do imposto de renda, maravilha. É a mesma lógica, você vai recuperar imposto de renda, beleza? Segunda pergunta. Opa. A dedução da renda bruta na declaração tem como pré-requisito ter contribuído para a Previdência Pública ou estou equivocado? Exatamente. Para você aproveitar o PGBL, nós falamos lá, duas regrinhas, tá? A primeira é declaração do imposto de renda no modelo completo e a segunda ser participante, desde que eu estou dizendo participante da Previdência Pública. Por que participante? Porque pode ser um aposentado, né? E o aposentado pelo INSS nem paga contribuição previdenciária, mas ele pode também, tá? Então precisa ter essas duas regrinhas, tá? Mas veja, todo mundo que tem renda, pessoal, olha só, todo mundo que tem renda, em tese, né, é contribuinte obrigatório da Previdência Pública, tá? Até quem é autônomo é contribuinte obrigatório. Às vezes não está pagando, mas está cometendo uma infração. Tem que contribuir para a Previdência Pública. Venaro, e o Venaro é trader, ó. A Previdência me surpreendeu. Estava inseguro, mas se mostrou um ótimo investimento. Venaro, na minha opinião, atualmente não tem investimento melhor. Mas é minha opinião, eu sou suspeito para falar, tá? Jaqueline, eu sou aluna IAP. Maravilha, Jaqueline. Jaqueline é nossa membra. Bárbara, como avaliar se a FUNPRESP vale a pena? Fazendo parte do nosso método IAP da Previdência Privada, tem um curso completo da FUNPRESP lá. Completaço. Eu acho que são mais de 40 aulas só da Previdência Privada, tá? Inclusive, para quem tem o interesse em FUNPRESP, tá? Só esse módulo bônus da FUNPRESP já vale muito mais do que o valor do investimento. É porque é muita coisa, eu acho que era a Bruna, né? Ô, Bruna, é porque é muita coisa para a gente falar, a gente não tem esse tempo, infelizmente, tá? Imagina, lá são 40 aulas, então é muita coisa, tá? Não é porque eu não quero responder, não, tá? Boa noite, obrigado pela live. Quem é leigo consegue entender as estratégias do curso? Com certeza, James. Conversamos desde o absoluto zero. Pode ficar tranquilo, tá? E você vai ter suporte também. Tem suporte tanto na área de membros, né? Ali abaixo de cada aula, pode fazer perguntas ali, já tem várias perguntas lá. E também tem suporte pelo Telegram, tá?
O Cristiano aqui, ó. IAP é o curso top. Recupera o investimento no ano e sobra muito mais ainda. Vou fazer o curso do Márcio. Foi só uma brincadeira. Valorize o seu trabalho. Ô, Cristiano, olha que interessante, né? Pessoal, olha que interessante que o Cristiano tá falando aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que imposto de renda, né? Nós pagamos todos os meses, todos os anos, toda a vida? Olha o que o Cristiano tá falando. Em um único ano, né? Recupera o valor do investimento. E você vai poder utilizar as estratégias, né? A vida toda. Maravilha, hein, Cristiano? Abraço. É isso aí, Rondinelli. Acho que respondemos todas as perguntas, pessoal. Então, assim, ó, antes do Rondinelli falar da estratégia, né, para a gente finalizar, só mais uma vez mostrando para o pessoal, quem quiser fazer parte do método IAP do Rondinelli, tá aqui na descrição da live. Quem entrou no grupo do WhatsApp, eu já mandei o link lá também, tá? Então, aproveite aí, pessoal. Tá aqui, ó, você vai clicar aqui no link da descrição, vai abrir a página aqui do Rondinelli, e aí, só clicar aqui que você adquire. Rondinelli, acho que a gente pode ir para a última estratégia, né? E aí, bora lá. Bora lá. Pessoal, essa estratégia aqui, ó, é a estratégia considerada impossível. Por que impossível? Você vai compartilhar alguma coisa, Rondinelli? Eu vou compartilhar. Vou compartilhar. Tá compartilhando, Márcio? Não sei. Beleza. Compartilhei a tela, né? Pessoal, olha, a ideia nem era compartilhar isso aqui, mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui tudo... Ah, tá pequeno, né? Mas tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é estratégias que tem lá no método IAP, beleza? Pessoal, essa estratégia aqui, que a estratégia é impossível, tá? Vocês não têm noção, mas vocês não têm noção da quantidade de pessoas que duvidam dessa estratégia. Quando eu falo pessoas, não estou falando investidores comuns como a gente. Estou falando de gerentes bancários que comercializam a previdência privada. Estou falando de agentes autônomos. Estou falando de corretores, de educadores financeiros. Muitos educadores financeiros aí não sabem disso, não conhecem, tá? Planejadores financeiros, tá? Então, isso aqui, ó, é conteúdo nosso aqui, tá? Mas já temos muitos alunos lá no método IAP, tá? Que são corretores, são agentes autônomos, gerentes bancários, tá? Temos muito lá. Então, o que é o importante você ter em mente? Não generalize, tá? Alguns procuram informações, né? E aí essas pessoas que procuram informações, não têm a mente fechada, são boas pessoas para vocês pedirem, né, uma orientação de investimento. Você não precisa adquirir um método IAP para você fazer um bom investimento. Não. Desde que você tenha uma orientação adequada por quem comercializa a previdência, maravilha. Mas essas estratégias aqui são poucas pessoas, tá, que concordam. Por que eu sei disso? Porque nós temos anúncios rodando essa previdência. E vocês não imaginam a quantidade de comentários que chega lá falando que é impossível, tá? E aí eu vou olhar o perfil da pessoa, normalmente são esses profissionais aí do mercado que estão falando que é impossível. Não, não é, pode ficar tranquilo, tá bom? Pessoal, primeira observação que eu quero passar para você. Isso aqui não é recomendação, tá? Isso aqui não é recomendação e não execute essa estratégia somente com esse vídeo. Para você executar essa estratégia, o interessante é você ter acesso à estratégia completa. Por quê? Porque aqui eu vou te passar apenas a linha dorsal da estratégia. Nós temos várias variações dessa estratégia. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As rendas das pessoas são diferentes. A quantidade de dependentes das pessoas são diferentes. Então, temos várias variações, tá? E nós temos pré-requisitos dessa estratégia. 1. Declaração do imposto de renda no modelo completo. 2. Tem que ser participante da Previdência Pública, tá? Não vou nem colocar aqui. 3. Aqui vem um diferencial dessa estratégia, tá? Você precisa ter um dependente do imposto de renda, e esse dependente, tá? Quem é esse dependente? Pode ser seu filho, sua filha, seu cônjuge, seus pais, não importa, tá?
ele não pode ter renda. Por que isso aqui? Porque nós vamos resgatar no ano seguinte, tendo um excelente ganho. Não pode ter renda. Beleza. Então, qual que é o passo a passo da estratégia? Passo a passo. O que você vai fazer? Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Exemplo. Então, uma pessoa que tem uma RBT é renda bruta tributável, tá bom? Renda bruta tributável de 100 mil reais. Rondinelli, preciso ter essa renda? Não, eu dou 100 mil reais porque é mais fácil fazer os cálculos, tá? Pode ser qualquer renda, desde que preencha ali os pré-requisitos. Então, imagine que você tem uma renda bruta no ano de 100 mil reais. Beleza, nós já vimos que você pode fazer o PGBL limitado a 12%. Quanto é 12% de 100 mil reais? 12 mil reais. Tranquilo? Isso aqui vai gerar uma restituição do imposto de renda, né? Aquilo que nós já falamos, de R$ 3.300. Até aqui é normal, nós estamos falando, beleza? Você tem uma renda de 100 mil, pega 12, faz o PGBL, e o governo te presenteia para o seu eu do futuro de R$ 3.300. Só que agora, esse PGBL, você vai fazer PGBL em nome do dependente. Sim. Por que você vai fazer em nome do dependente? Porque, veja, o imposto de renda... deixa eu te falar um outro segredinho aqui, tá? Você vai fazer esse PGBL em nome do dependente, você não vai fazer no seu nome, e você vai escolher a alíquota tabela progressiva, tá bom? Progressiva. Por que a tabela progressiva? Porque lembra que eu te falei que a tabela progressiva é a mesma tabela do imposto de renda da pessoa física comum? Então, não sei se você sabe, para quem envia a declaração do imposto de renda no modelo simplificado, quem tem uma renda no ano de até 28 mil reais é isento de imposto de renda. Então, veja, você vai fazer, então, 12 mil reais de um PGBL em nome do seu dependente na tabela progressiva. Virou o ano em menos. Você pode fazer em outubro e resgatar em janeiro, tá? Em menos de um ano, o que você vai fazer? Você pode resgatar a sua previdência. Veja, sua previdência foi de 12 mil, né? Você vai resgatar no ano seguinte quanto? 12 mil. 12 mil reais está dentro da isenção do imposto de renda. Então, você recuperou R$ 3.300 de restituição e resgatou os 12 mil. Veja, você transformou 12 mil reais em 15.300 reais em 2 meses. Então, quem te fala que previdência privada é exclusivamente para o longo prazo? É quem não está no método IAP, é quem não conhece as nossas estratégias. Porque aqui, ó, em menos de um ano, você transforma 12 mil em 15.300 reais. É claro que depende da renda. Isso aqui poderia ser muito maior. Se a sua renda fosse maior, por exemplo, 200 mil reais no ano, quanto seria a sua restituição? 6.600. Você ia fazer 24 mil reais, né? Renda de 200 mil. Você faz 24 mil e restitui 6.300. Então, em 2 meses, você transforma 24 mil reais em 30 mil reais. Isso aqui é ganho certo, porque eu não estou falando de valorização de previdência, não, estou falando de planejamento tributário, estou falando em recuperar imposto de renda. E aí aqui nós não temos como errar, né? É claro que existem outros passos por trás aqui dessa estratégia, que eu não estou passando para vocês, tá bom? E aí, Márcio, você gosta dessa? Investe 12 e em 2 meses tem 15.300 reais sem nenhum risco? Fantástico, né? E aí, muitas pessoas duvidam disso, né? Muitas pessoas falam que é impossível. Não.
A espinha dorsal da estratégia é somente isso aqui. E vou dizer mais, Márcio, com a nova reforma da Previdência, da nova reforma tributária, eles querem aumentar a isenção do imposto de renda, né? Veja que eu falei aqui, né? Para resgatar o imposto de renda tem um limite de R$28 mil por ano, né? Eles querem aumentar esse limite. Então, essa estratégia vai ser melhorada ainda. E aí, às vezes, você me pergunta, não, mas R$28 mil isento já está bom, a minha previdência, às vezes, não é nem 12 mil, é 5 mil, 6 mil, 7 mil, mas você não precisa resgatar tudo em um ano. Você pode fazer por 4, 5 anos e depois resgatar todo esse montante de uma única vez, isento de imposto de renda. Recupera 27 e fica isento depois lá no resgate. Tudo com estratégia, né, Rondinelli? Quando a gente começa a desenvolver as estratégias, começa a pensar, começa a ter orientação, sempre a gente consegue tirar o melhor proveito aí dos investimentos, né? Coisas que a grande maioria dos investidores que tem aí não tem nem noção que dá para fazer, né? Porque ou às vezes não entende da legislação, ou às vezes não pensa um pouquinho fora da casinha. Então é bem importante isso aí. E é importante destacar, né, Márcio, que aqui não tem uma linha fora da legislação. Tudo permitido, tudo dentro da legalidade, né? E preciso fazer justiça também, tá? Porque tem vários alunos lá, né, ou que são corretores, né, gerentes, tá? E vários deles já estão utilizando essa estratégia aqui para os seus clientes. Essa semana mesmo um aluno, né, comentou comigo que estava executando essa estratégia para os clientes. Mas, pessoal, eu falo assim, é porque o nosso método, tá? Ele é para pessoas desde o absoluto zero até para profissionais do mercado. Então, assim, às vezes eu fico falando que o pessoal é nosso aluno lá, mas se você não sabe nada, pode entrar, pode ficar tranquilo que você vai acompanhar tudo, tá? E aí você imagina, né, para onde o método vai te levar, né? Acho que é isso, né, Rondinelli? Acho que deu para o pessoal entender um pouquinho do funcionamento da Previdência Privada, as possibilidades que a gente tem aí com a Previdência Privada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, está em contato com o Rondinelli, está em contato com os investidores treinados pelo Rondinelli. Já sabe que na descrição do vídeo tem o método IAP, que vai ter acesso aí à comunidade dele também. Rondinelli, quero agradecer você pela participação aqui. Mais uma vez, lembrando que os 50 primeiros aí ganham essa mentoria de como investir nos títulos públicos, é bem importante para entender um pouquinho para a galera aí. Até domingo, a galera aí que entrar vai ganhar a mentoria da Previdência também. Eu acho que é isso, né, Rondinelli? Tem mais alguma coisa que gostaria o colega aí falou, acabou de entrar aqui, no método IAP. Show de bola. Maravilha. Maravilha. Já está garantido a participação nas duas mentorias. Nas duas mentorias, isso aí, está garantido as duas mentorias. Gostaria de despedir do pessoal, Rondinelli, falar alguma coisa mais aí? Não, só gostaria de te agradecer, né, Márcio, pelo convite da gente estar passando um pouquinho de conhecimento assim naquilo que a gente pode, né? E também agradecer todo o pessoal que está acompanhando a gente aí, né? Numa quarta-feira, em plena Libertadores da América, né? Então é muito gratificante saber que a gente está conseguindo... Palmeiras, eu nem sei quanto que tá, cara. Também não sei, também não sei. Não quero nem saber. Nem manda no chat aí se estiver perdendo, não. Caraca, tá jogando Palmeiras e São Paulo, é verdade. Então é isso, é só agradecer a todos mesmo, tá? Quem quiser ter um passo a passo, né, acompanhar tudo, a gente está à disposição também no método, mas o objetivo não, o objetivo realmente é transmitir conhecimento para vocês, né? Se quiserem tirar dúvida pelo Instagram, pelo YouTube, fique à vontade, tá? Daqui a pouco São Paulo empata, não dá nada. Você é São Paulino, né, Rondinelli? Você é São Paulino, né? Vai ser eliminado hoje. Dá nada, vai para os pênaltis. Vai ser eliminado hoje. São Paulo nunca foi eliminado